é uma coisa, uma libertação. Eu não tenho vergonha, não, cara. Mesmo que eu tenha, eu guardo pra mim, porque eu acho interessante é consumir a arte viva, assim, os caras estão lá, ao vivo. Porra, pra mim isso aí é massa demais, É a Frane, gente. É a Frane, né? Aí, já que a gente está falando de arte, né? Como que se deu o teu primeiro contato com a arte? Eu quero saber, todo mundo quer saber. A gente vai pincelando as pessoas, né, artísticas que nos motiva, e a gente vai pincelando essas pessoas e a gente transforma um pouco dessas pessoas. Mas assim, eu lembro bem da minha alfabetização, em que a minha mãe, eu estava entre 3 e 4 anos, e aí ela pegava, apontava as letras, e ela descrevia, narrava toda a imagem, tocava nas figuras, criava sua própria narrativa e depois lia, me envolvia. E a minha irmã, ela fazia bonecos de papel, todos os personagens de papel. Eu achava tudo sinistrão demais, de bacana, porque era um trabalho demorado de papel. Imagina fazer uma cueca de papel para um boneco de papel, sabe, que tudo mole, e pintar no giz de cera. Aí eu lembro muito disso, e eu tinha uma irmã que pintava tecido. Aí ficou, aquilo sempre piscando. E sempre abria a letra, aí chega na universidade de 2006, a galera me selecionaram como chargista. E aí fazia aquele lance, né, ativismo e tudo, e divertido pra caramba. E aí comecei a melhorar a ideia, né, já começar a focar de que todo traço pode ser a mesma coisa, mas se for de forma diferente, né, brincar com essa ideia, pincelar coisas da natureza, se ligar mais com a natureza, com a cultura, com a ancestralidade, realmente escutar, entendeu? Porque, tipo, eu sou do século passado. E aí, no século passado, é comum aí quem está vivo, desses últimos jovens do século passado, pode perguntar. É assim, olha. E, tipo, a arte é assim, é a grega, perfeita, é a europeia, entendeu? As pessoas não materializam, elas não falam sobre as coisas que são nossas. Hoje já é muito mais divulgado, a própria educação está maravilhosa, focada nesse assunto, né, de trazer a gente para te ver o nosso meio artístico, quem somos, o que faz, valorizar essas coisas. E eu fundi nessa ideia de tudo no todo que eu aprendi na arqueologia. Na arqueologia, eles te dão textos, desenho, gravuras de que não tem um vestígio vivo assim do homicídio que falou realmente, mas o que estava passando na cabeça daquela criatura por ter feito aquilo, por que aquilo? E analisar, estudar essas grafias, esses rupestres, códigos, acaba, sabe, trazendo para gente mais informação gráfica. E aí, depois eu, tipo, pô, eu vou fazer isso, eu gosto de fazer isso, e vou direcionar isso para o assunto que for desejado. E aí, sempre lendo um pouco de tudo. E aí, a arte, eu sou arte, né, cara? A arte é interessante, porque eu digo que é o infinito do imaginável. Não tem o certo, não tem o errado, entendeu? Tu não pode sofrer, tu consome. Claro, alguns te fazem chorar, mas enfim, é uma coisa que te desperta, que te passa sempre piscando, né? Caramba, mas é assim mesmo, a gente fica se consultando, falando consigo mesmo, e aí de alguma forma tu te reflete, tu encontra. Eu sempre penso dessas formas porque todas as formas das boas ideias que vieram foi essa junção, né? Da ideia da arte, da história, de um código, do amor pelo momento que está acontecendo, do teu papel, porque é legal, tipo, tu vai ilustrar alguma coisa que está acontecendo, história viva ali, todo mundo muito empenhado, todo mundo assim naquela luz maravilhosa, um na mão do outro, e a busca de um objetivo, e aí a gente funde uma ideia que aquela ideia só seria se tivesse sido mesmo ali, com as pessoas, que nunca, sabe, parece que a arte ela provoca isso, e eu gostei disso, e é isso que eu quero viver e fazer dentro do universo da educação, principalmente da educação, que é demais bacana. Sabe? Diga aí que eu não tenho nome. E quando uma história inusitada, a Frane. Uhum. Eu queria saber se uma história inusitada, assim, que pode contar. Pode falar à vontade, fica à vontade. Quem tem 45 anos de Macapá, Luz, que estão todos vivos, maravilhosos, porque nós provamos de um pouco do futuro, conhecemos internet, celular, entendeu? O fax eu já vi ele no lixo, porque nunca era a minha realidade,
caramba, isso é um fax que eu via no filme, mas no meu mundo real eu nunca tinha visto. Eu vi sucata no lixo. E aí eu sou muito grato, assim, ter vivido isso, de estar aqui presente quanto isso. Sempre brinco com nossos amigos sobre isso. E eu fiquei uma de Macapá, voltando no assunto, na pergunta, né? Cara, eu falo assim dos meus primeiros acidentes de carro, de 1990, até meados do final do século passado, era comum o maluco beber em Macapá e fazer merda no trânsito. Pode perguntar e pode vasculhar aí as entrevistas na televisão, as pessoas. Todo mundo tem um parente que morreu num acidente de trânsito no interior. Sabe? E aí isso era visível, porque era um povo de uma época, né, que é muito pouco recente, mas aí não tinha esse trabalho compulsivo, né, da mídia, dizendo, olha, parar de beber, de fazer merda. E aí deu uma diminuída. Nós estamos em um dos melhores, mas enfim, é o Brasil. Mas diminuiu, e aí eu sobrevivi. E aí dessas histórias inevitadas, dessas histórias inevitáveis, né? Como é que é, pá? Com histórias... Para mim, são histórias que nos mordam, sabe? Eu sofri 7 acidentes de carro em 1997. E aí, depois, no ano seguinte, eu refleti, eu desacelerei, né? E aí, logo já na universidade, eu descobri que realmente tinha muito acidente de trânsito nessa época em Macapá. Cara, eu sou um sobrevivente de muita gente que enchia a cara de cachaça. Eu mesmo fazia isso, eu não dirigia, mas eu estava na barca e ia. Vários. Todos que eu sobrevivi foi por causa que eu era magrinho e pequeno. De alguma forma, isso me ajudou. Porque o último que eu tive, um carro amassou tudinho, assim, bateu, eu tinha 24 horas, a gente bebeu no comércio. Ele bateu e eu fiquei entre os dois carros. E aí saiu o pai, eu olhei assim, sabe? Se eu fosse um cara um pouco maior, eu teria sido machucado, sabe? E aí eu desacelerei. Essas são essas coisas que a vida nos ensina, né? E aí eu desacelerei. Mas, assim, mano, todo tipo, eu venho de zona rural, todo tipo de acidente, de cair de cavalo, barco afundar, atirar em arma velha, botar fogo nas coisas, todo tipo de coisa assim que eu fico pensando, gente, eu fui isso mesmo, mas eu estou aqui, tem a luz, sabe? Eu falei, caramba, que bacana que essa gente só consegue refletir isso depois de uma certa idade, sabe? A gente não pensa nisso, assim, a gente não tem esse valor pela vida, assim. Acho que é isso, Luiz. Quando você é novo, não pensa. Quando você é novo, a gente não pensa no que vai vir no futuro. A gente não pensa, a gente só vai e faz. Super-herói. Super-herói. Não vale ficar onde acha? A pessoa falou, ei, tu aqui no Macapá é quente pra caramba, tudo esse negócio tudinho aí. Tu te acomoda, não? Eu falei, mano, isso é yoga, mudei meu estilo de vida, sabe? Eu ouvi as pessoas falando na internet, falei, cara, eu quero provar disso pra você ser real. E aí dormir melhor para desacelerar a mente, sabe? Uma ansiedade. E aí, cara, essa arte só vem para ajudar. É verdade. Sim, qualquer e que parte recado? Da arte, ela ajuda a gente. Posso perguntar? Né? Pode. Pergunta aí. Desculpa, eu tô falando aleatória, assim, sabe? Sim, o que eu queria te perguntar é que recado assim que tu deixa para a humanidade, né? Por tudo que tu já viveu, por todas as tuas experiências. Eu trabalho com autistas agora, estou adorando a experiência, tá? Quando falo experiência, porque realmente não é que é uma coisa que eu levo a sério, sabe? Sim. Quando eu fui refletir, fazer uma anamnese do passado, né, para tentar responder respostas, e aí nossos professores no ensino especial, professores que estão há 30 anos que vieram da PAI, que trabalham com cego, com todo tipo de deficiência, sabe? Que conversam com os pais, esse mundo gigantesco, silencioso, que as pessoas querem evitar, que, sabe? Que ele existe. E aí, eu me vi assim, o que é? O terrorismo psicológico, sabe? A fome, isso, assim, o vício, ele destrói com o espírito das pessoas. O preconceito, cara, o preconceito é horrível.
Então, quando tu é adulto, tu engole, tu leva e vai embora. Mas quando é uma criança, não. Ela parece que pincelam ela, em vez de ela estar refletindo, rindo, se divertindo, aprendendo, ela está pensando, ninguém gosta de mim, eu não vou ali, sabe? Aí começa fica em umas paranoias ruins, porque isso só destrói uma sociedade, sabe? Só faz ruim, desorganiza a coisa, sabe? E é essa mensagem que eu tenho que passar, sabe? A minha mensagem é essa. Vamos ser um pouco mais de bacana, né? Olha aí, velha, aqueles bonito de pele de cabelo, enfim. Bora ser mais animais, assim, mais livres. Luz. Galera, essa pergunta é séria. Tem que ser mais consciente, né, com as coisas hoje. Viver assim. Qual era a pergunta que você ia fazer? Não, sim, que eu te perguntei, né? Qual que era o recado, né? Eu acho que isso que você falou é muito uma questão de conscientizar, né? Das pessoas terem consciência, né? Sim. Da forma como elas tratam o outro, né? Às vezes. Essa olha, eu adoro professores até adultos que são assim, chega assim, eu não consigo raciocinar quando tem uma pessoa assim. É lindo, porque o mundo é muito complexo, a gente não vai julgar, não podemos... Já teve pessoas que chegam assim, mas eu tive uma construção grega, romana, eu era o filho único, melhor, tudo era muito bom, eu não consigo me enxergar. Tem pessoas que chegam assim, eu acho maravilhoso, sabe? A pessoa sabe que a gente é orgânico, a gente se ressignifica assim, é possível. E aí, eu quero passar essa mensagem. Bora ser mais de bacana que os outros, sabe? Porque, olha, o rosto, ele fala, entendeu? O corpo, ele fala. E aí, se você não tiver o equilíbrio disso, você pode ferir alguém, uma criança, um idoso, enfim, desnecessário, sabe? Desnecessário. Eu sou historiador e todos os textos, se for profundo, tu chora na Constituição do Brasil, sabe? Porque sempre está envolvido tudo que não presta, quanto o ser humano é capaz de fazer com o outro. Isso ainda é vivo, sabe? O celular, a internet, ele deu uma amenizada, mas enfim, né? Essas coisas ficam para outros lugares. Mas eu sou de uma época que as pessoas eram batidas nas ruas por serem homossexuais, entendeu? Por serem pessoas gordas, enfim, pessoas magras, pessoas pretas. E aí nós crescemos. E aí depois, quando eu descobri isso, eu fui refletir, quando eu encontrei, realmente, essas coisas moldaram as pessoas, às vezes para ruim. Cruz para as coisas ruins. Quer fazer uma pergunta? Eu fazer uma pergunta? O Marcos, você quer, Marcos? Olha, eu tô gostando aqui do nosso papo, tô te ouvindo, você fala muitas coisas boas. Eu gostei da tua energia. Obrigado. Realmente, a questão hoje, como você falou, é conscientizar as pessoas para elas entenderem o lado da arte, né? Tanto a arte corporal, a arte dos instrumentos musicais e a charge. O que te levou a fazer essas jogadas de arte? Tanto eu vi que você toca um instrumento, você toca mesmo? Olha, eu fiz oficina de caixa de mar abaixo. Tipo, se eu ouvir alguém tocar e eu ouvir no rádio, eu entro na frequência, entendeu? Cara, tem que fazer experimentar uma coisa muito. Às vezes as pessoas elas banalizam as coisas, elas nem sabem. Como tudo é muito sensível, de um lance de um carinho, sabe? De uma reflexão. E aí, eu falei, caramba, como é que era tocar a caixa de mar abaixo em cima do overboard girando? Porque eu gosto de girar, entendeu? Sempre gostei de velocidade, de gostava de tocar de árvores enormes, sabe? Parece que, tipo, assim, depois eu fico te reflete, parece que a pessoa... Peraí, que deu um problema. Peraí. Tranquilo. É assim mesmo. Só um minuto. É que a porta, ela é de correr, entendeu? E aí, por quê? Porque ela precisa de correr, porque se ela for profissional, não entrará coisa daqui que eu preciso. Entendeu? Seria bacana se ela comprasse ou se ela fosse por perto, assim, ou se ela já ia ficar na parede, né?
porra, porta, agora não, né? Aí, pum, parei na parede. Mas é isso. Mas é assim mesmo. Eu quero perguntar, né? Quero perguntar a Frânia, assim, na tua concepção, qual que é o segredo para ser feliz? Cara, e essa é uma pergunta, eu assim, o segredo para ser feliz, para mim, é tu ter um lugar de fuga, de refúgio, para você descansar, tu energizar, tu refletir, fazer todas essas coisinhas maravilhosas que a gente pode fazer. E aí depois voltar para a guerra de novo, entendeu? Porque cada um tem a sua filosofia, seu modo de vida. Eu não sei se desconectar, assim, das pessoas, das escolas, de tudo isso, sabe? Porque tu sabe que a pandemia moldou. Quem moldou pessoas, eram crianças, só você é um adolescente, vão virar adulto. Quanto da pandemia vai navegar nessa pessoa, nesses anos que ficou dentro de uma gaiola, né? A história se repete. Quando eu estava na pandemia, eu pensei, vou falar um pouco, acho que eu estou falando um pouco alto. Na pandemia, eu veio assim, caramba, matemáticos descobriram fórmulas, energias, coisas foram construídas. E aí eu tentei ficar refletindo sobre essa coisa, porque olha, ficar sozinho é chato, não é bacana. Fiquei um tempo sozinho, porque minha mãe veio, a gente foi na companhia da minha mãe. Mas eu também sinto chocado, porque, cara, eu sou orgânico, sou da rua, entendeu? Eu sou da periferia, ainda fica na gente, sabe? E aí me mudou muito, assim. Isso eu sempre parece que apagou para azul, mas isso ainda vai se falar. A história se repete. Alguém vai, em algum momento do futuro, alguém vai falar quanto que isso moldou alguma coisa, sabe? Porque às vezes está nos olhos e a gente não vê. E aí parece que o resultado do passado é essa soma, né? De fatos, acontecimentos que moldam, Enfim, cara, olha, eu não comprava coisa pela internet, eu compro agora. Porque, tipo, eu falei, eu venho de uma família artística, né? Que faz coisas para se alimentar, para sobreviver. Eles nem sabem que são grandes artistas, nem sabem que são arte, mas eles vêm, sabe? Combatendo o analfabetismo, a fome, plantando. Isso fica na gente. E essa mensagem sempre fico refletindo sobre isso, assim. Desacelerar um pouco, mas será que desconectar não é bacana? Eu quero te ouvir tocar lá, me chama que eu vou, se tiver. Eu quero ficar uns dias quietinho, só para ter energia de estar lá. Porque é conexão, né, cara? Conexão. Eu gosto por demais. É isso, Lúcio. Não sei se te respondi. Meu amigo, é o seguinte. Né? Já que tu falou, eu te convido. Sim. 7 agora. Cara. Dia 7. Dia 7 agora. A gente vai ter um evento em Santana. Lá no Cine Teatro de Santana. Olha, minha primeira vez lá, nesse novo, pelo que inauguraram, né? É esse novo? É, lá no novo, Lá no novo. Olha, caramba, bacana. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar o teu ingresso. Beleza? Muito obrigado. Depois a Ticiele manda meu número para ele, tá? Para ele entrar em contato comigo. Que eu vou mandar para ele só a credencial do ingresso já, para ele entrar para assistir o nosso evento no dia 7. Vou estar lá tocando com a banda LSD. Adoraria. Várias outras bandas. O nome é profundo, né? Tu sabe que dizem que da internet vem desse doce, dessa ideia, né? Que está relacionado a... Mas enfim. Mas só que aí tem um porém aí. Não é bem isso que tu tá pensando. Não, eu só tô falando sobre a ideia. Não, eu sei que teu nome é Vitória, enfim, mas por exemplo, na minha geração, usando a minha geração do século passado, quando tu fala isso, mano, os caras não dão, claro. Os caras falam hoje, Os caras dão, os conservadores assim. Bem mas assim, eu ia até te fazer essa pergunta, né, sobre por que muito jovem, qual é o lance desse nome, entendeu? Eu ia te perguntar. Eu gosto de saber essas coisas. Eu vou te explicar, então. Posso te explicar aqui agora, nesse momento. Pode, na hora. Bom, a LSD, ela surgiu na década de 90. O meu pai
foi um dos fundadores da banda. Uma vez, o fundador da banda foi pego pela polícia e tal. Eles baculejaram ele, levaram ele preso, certo? E ele tava com a camisa da banda, na época que era LSD. Aí o guarda, o PM, perguntou para ele qual seria o nome, o que significava aquele nome ali. E ele simplesmente falou: "Louvado seja Deus". Esse é o nome da banda. O cara era usuário na época. E daí surgiu isso, ele se tratou hoje. Eu não sei por onde ele anda hoje, que ele já não faz mais parte da banda. E isso perdurou até agora, que o meu pai é líder da banda. E a gente faz esse trabalho com os jovens. A gente leva a música para essa galera que curte rock e tal. A gente tem umas músicas pesadas agora, que uma delas é Escuridão, o nome. Fala da questão visceral ali, que muitos jovens hoje eles estão em depressão, querem se matar, tirar a vida, mas a gente leva isso com esse nome para trazer o jovem de volta, entendeu? Para fazer aquela luz brilhar novamente. Eu sigo a mesma liga, muito bacana saber, sabe, conexão. A mesma liga, eu sigo a mesma liga, me sinto super bem pensar assim também, sabe? E seria essa ideia de brincar com a luz, de mudar, porque é o que a gente quer. Então, se a gente não fizer para o outro, como a gente interessa? Como que, né? Tipo, tem que ter Exatamente, isso. É o que a gente quer, então naturalmente a gente já treina fazendo, executando e melhorando, porque eu gosto de luz, entendeu? Eu gosto do papo é a luz, cara. O negócio é luz. Que a escuridão não é pra gente. Cruzes. Tem que brilhar. E a arte é... Diga-me, Luz. Pode falar, Marcos. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que tu já deu um recado pra galera, mas eu quero assim que tu diga uns 5 anos à frente, o que tu imagina e como tu acha que vai estar a sociedade daqui com 5 anos, cara? Quando tu voltar aqui nesse vídeo. Olha, eu acho que não vai mudar muito assim, é muito difícil de responder essa pergunta, porque é o que eu faço, entendeu? Naturalmente, como historiador, a gente fica nessa ideia, sabe? Do futuro, passado, política, mesmice, aí vai lá e toca no passado, pega o passado porque o mercado precisa, tu tá entendendo? E aí eu não tenho, é muito difícil responder essa pergunta, porque tem um monte de coisa na internet que eu ainda nem quero alcançar. Tem um monte de coisa ruim na internet que está moldando as pessoas. Então, eu não sei, mas uma coisa eu quero que esteja. É assim, eu quero que mude. Eu acho que vai ter mudado. Eu acho que sobre isso vai ter mudado, porque é uma pressão. Quanto aos universos dos autistas, sabe? Em geral, todas as pessoas especiais, essas pessoas, tem pessoas assim, eu aprendo muito com essas pessoas, e essas crianças, pessoas, elas precisam ser protagonizadas, né? Tem que ser observada, envolvida. Por quê? Eu sempre falo assim para os jovens, se tu não aprender agora, tu vai ser um pai frustrado, que não aceita que teu filho é deficiente físico, sabe? Que tem uma necessidade especial, que é autista, tem síndrome de Down, e vai ser todo um processo de dor. Eu falo isso para sabe? Eu falo isso para os jovens, para poder analisar essas coisas, porque é muito cansativo, sabe? É um universo muito particular, muito depressivo também, e os pais sobrecarregados. E eu acho que vai melhorar no Brasil. No Brasil, eu acho que vai melhorar porque eu vi sentindo mudanças e está mudando. E eu espero, super espero que sim, que tenha mudado. Porque 5 anos é muito pouco. Eu tenho a Liga dos 10 anos, entendeu? Tipo, depois de uma... a Liga dos 10 anos assim, eu falo, olha, mano, é tanto, mas é 10 anos. Se é 1 milhão, se é R$1, se é 3 galinhas, entendeu?
10 anos, eu acho que dá para, tipo, na pré-adolescência para adolescência, vida adulta, dá para tu guiar a pessoa com a luz, entendeu? Para tornar um ser humano mais seguro consigo mesmo, para caminhar. Porque a desordem, sabe, que a gente vive num país que não lê, uma cidade maravilhosa. É difícil responder. Eu não sei de realmente responder, mas eu torço para que o universo dos autistas, das pessoas deficientes, das pessoas negras, das pessoas pretas, das pessoas diferentes de nós, né? Das pessoas diferentes, enfim, que esteja mais suave, que esteja melhor. É pouco, mas, né, com essa velocidade de informação aí, internet, e é isso. Espero ter respondido. A tua resposta. Obrigado. Eu gostei da tua resposta. Obrigado. Porque, assim, pode falar. A questão hoje dos autistas, das pessoas com deficiência, ela ainda está começando a mudar essa situação toda. Eu também vejo com bons olhos certas coisas que estão mudando. E a internet hoje, ela traz isso para a gente mais rápido do que antigamente, que era feito no jornal, papel e tal, e demorava mais para chegar na sociedade. Então, hoje, por exemplo, através desse vídeo que a gente está gravando, que a gente está fazendo uma parada bacana, a gente consegue levar isso muito mais rápido para as pessoas, para que elas possam perceber que as pessoas com deficiência e autistas são mais importantes ainda para a sociedade. Muito. Eu quero que as pessoas aprendam que quando a gente nasce e tem uma capacidade, outra vai aflorar. Sabe? Eu sempre penso que a gente é uma órbita. É uma órbita. É surpreendente que a pessoa pode ler o toque, pode ter um olfato mais apurado, entendeu? E uma visão, uma audição. A gente aprende, sabe, ver coisas que não via dialogando com essas pessoas. A gente desacelera, a gente, sabe, aqueles fantasmas da beleza grega, dos olhos azul piscina, que tu não terás, porque tu não nasceu assim, e se puder comprar, compra, e seja feliz, tá? É um terror, e a pessoa, em vez de estar estudando, se exercitando, se amando, ela está triste, aterrorizada numa órbita torta, confusa, poluída. Eu vou sempre tocar nessa tecla porque isso me fez refletir muito, sabe? De falar sobre isso. Eu ficava meio inseguro falar sobre isso, mas sim, fantasma, muitos fantasmas, muita pressão desnecessária polui a cabeça da pessoa. A sociedade faz isso muito, né, cara? Sim. Sem terror. Quer falar, Gisele? Sim, eu sou grata, né? Eu sou muito grata ao universo, né? A Deus por estar aqui nesse momento, por estar compartilhando com vocês, né? Dessa vivência, né? Que é muito rica, muito bonita também, né? Agradeço imensamente a você, a Frane, pela sua participação. E conheço a Frane lá na Unifap, né, a Frane? Eu gosto de falar isso, eu nunca vou esquecer de dizer que se soma fatos, falando para todos, que quando vi a gente andando, estava passando na universidade, estava toda de preto, assim, e eu não lembro como estava vestido. E a gente cruzou, assim, mas enfim, aí um professor e uma moça que trabalhava lá, assim, fui interrogar, entendeu? Queria saber que estava tendo alguma coisa que acontecia artista. Aí o povo fiquei olhando assim, porque a gente, às vezes, conhece um lugar que a gente não se enxerga, entendeu? A gente não se enxerga. E eles são desmotivados, né? E aí eu falei, tive a ideia, assim, caricato, já gostei, tipo, se conhece pouco, né? Conhecemos muito pouco, mas o pouco que a gente conheceu, a gente sempre se cumprimentou, sempre sorriu, sempre jogou liga um pro outro, né? Liga boa, liga de... Eu te achei muito iluminado. Eu te achei muito iluminado, essa é verdade. E eu gostei que tu me encorajou, entendeu? Tu me encorajou, porque, olha, é muito chato estar vivendo com máscara, saca? Não é a minha índole, entendeu? Se for para criar um personagem, se tu me ensinar, né?
Mas, né, como assim, fluir. Uma competição. Eu sempre falo, as ideias não são minhas, as ideias existem. Existe a prática, existe uma grande distância entre você e as ideias. Quando você pega as ideias, vive elas, experimenta elas, compartilha elas, aí é luz. É maravilhoso. Eu sempre falo isso, eu fico sempre focado nas coisas, experimentos e tal. Já a universidade, você, como eu te falei, né? Desculpa se eu estou falando muito, mas eu quero te ouvir mais. E é isso, parece que conectou, entendeu? Eu falei, olha, é isso aí, jogou a vida. Eu falei, aí ficou, eu já falei, sabe? Aí sabe aquele Tiny Toon do desenho que tinha os irmãos lá? Que rápido, pois é, me veio isso também, aí foi uma recordação. Eu era já um adulto jovem nessa época, mas eu sempre consumi, né? A gente consome, acha de meio tímido e tal. Hoje não, tem internet, mas tinha que assistir a TV aberta aí, assim, sabe? Pô. Enfim, tu sabe que é muito estereotipado quem assiste desenho no Brasil ainda, não sabe que é um monte de informação maravilhosa, fala muito sobre, né, das coisas. Eu quero muito que a gente passe na nossa sociedade. Mana, fala que eu quero te ouvir, tá muito calado. Tá calada ela. Tô observando, escutando, absorvendo, né? Tudo que vocês têm a dizer, né? Marcos, mais alguma coisa para complementar? Bom. Eu quero, do fundo do meu coração, agradecer você, Afrânio, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo conosco. Espero que a gente tenha uma amizade aí para somar. Dois. E é isso. A gente tem mais quanto tempo aí de conversa, mais ou menos, Gisele? Dá um norte pra gente aí. Fala aí, fala aí. Já tá finalizando? Fala aí o teu Instagram da banda. Pra mim, me manda pra mim. Divulgar o Instagram. Porque, olha, eu uso bota porque meu pé é magrinho. Eu uso cotoveleira porque eu tenho um joelhinho. Eu uso cotoveleira porque eu sou magrinho. Então, se existe a possibilidade de eu cair, eu uso. Claro que o metabolismo, né, o exercício vai... Mas é estranhão para um? Mas não, outro não meto, cara. Medo de machucar o capacete. E aí, mano, somente nessa hora que os moleques estão te dando um soco. Enfim, né? Eu não sei. E aí, eu tô lá, mas tô pulando, sabe? Que eu quero ser aquele velhinho, sabe aquele velhinho lá do interior, que apanha a cair todo. É top, assim. Tu tem um tiozinho que tu levanta o braço dele, mano, parece um pedra. Eu falei, tio, tu pedra igual uma pedra. Ele falou, uma pedra, igualzinho. Porque homem do campo, né? Mas é isso, Luiz. Muito obrigado. Tá finalizando. Muito obrigado, quero agradecer muito. E a Luz, é isso. Gostei mesmo. Sim. O Instagram da banda é @bandalsd. Pô, bacana, simples, certo, né? Tchau! Fácil. E do Afrânio, qual é que é o teu, Afrânio? Teu Instagram também. É tudo no todo, @tudo no todo. A ideia tipo, se eu puder concluir um pouco, as pessoas me perguntam, tudo no todo, peguei tudo que existe como historiador, todas as grafias, tudo que eu possa alcançar, e aí funde dentro do universo alegre, histórico, narrativo magético, sabe, jornalístico, enfim, é porque me dá uma liberdade de pensar, e é isso, tudo no todo, vamos seguir. Esse nome ficou top, moleque. Esse nome foi a tentativa de explicar para um bêbado na rua, enquanto eu estava grafitando, na época eu grafitava, moleque novo, né? Sair doido por aí, riscando, provocando, alegrando. Os bares adoravam me chamar, porque eu bebia de graça, eu não faço mais isso. Mas porque não quero achar de graça, pintando, dançando lá, né? Eu também faria a mesma coisa. Mas, enfim, cara, isso não vai nos moldando. Eu tudo aí o bêbado, tipo, só para finalizar, né? Porque uma coisa em outra, eu fui falar para ele que ele vai perguntar, eu falei, cara, isso é muito doido. Falei, olha só, falei, Aí ele falou, o que é isso aí? Eu falei, olha, cara, isso aqui é uma coisa em construção, uma arte que eu não sei dizer, eu estou experimentando ainda, assim, tudo muito novo, mas eu acho que a subjetividade, ela está impregnada aqui, não está? Pra ti, o que é isso aí? Mas ele não sabia o que era subjetividade.
essa palavra, eu não sabia o que era. Aí surgiu essa necessidade, sabe, porque, assim, difundir-se tudo para tentar dizer que ele tinha sua própria natureza da sua leitura, que ele não estava errado, que aquele é orgânico. Aí eu falei, tudo no todo. Ele falou, tudo no todo? Falei, aí ele falou, boa, bacana, né? Tudo aquilo que eu posso alcançar na minha cabeça. Eu falei, é isso, mano. É isso. Boa. É isso. Show. Muito aí show, cara. Aí eu gravei isso, sabe? E aí fui estudar, mas voltar na arqueologia, astecas, maias, e sabe, já tinha arqueologia. E falei, é isso, vou brincar de codificar o mundo, quem entendeu, não entendeu, mas a gente tenta e explica. Mas é isso, objetivize, porque é bacana. Essa é a parada. Cantar. Pois é, botar lá, entendeu? Luz, me manda aí. Luz, gente, luz. Gratidão mais uma vez. E nos vemos em breve, se Deus quiser. Em breve. Valeu, galera. Obrigada.